Bom dia, pessoal. Resolvi fazer essa gravação hoje porque o tema é muito relevante e atualizado. Nós precisamos fazer uma revisão aí de um trabalho muito importante do professor Pedro Planas, do maestro Pedro Planas, e como envolve a língua espanhola, eu coloquei aí uma apresentação com escrito em espanhol também, tá? O pessoal que me fez a qual eu participei dessa reunião e fiz essa pergunta, então eu estou encaminhando a resposta para todos envolvidos aí nesse trabalho. Nós vemos aqui o professor maestro Pedro Planas, que foi uma bússola da odontologia ou da medicina e reabilitação neurocruzal. Ele fez leis, e eu vou explicar porque tem que ser chamada leis, né? Que foram todas baseadas nas leis da natureza. Em resumo, ele trouxe para a visão dele, o raciocínio dele, a filosofia de trabalho dele, a aplicação dessas leis da natureza. Então, eu trouxe como uma referência, uma analogia, as obras de Gaudí, não só pela localização geográfica dos dois, né? Mas porque Gaudí também era um arquiteto espanhol e ele fez todo o seu trabalho de arquitetura voltado para as leis da natureza, para a natureza. Então, todo o trabalho fantástico em Barcelona de Gaudí tem a ver com a relação dele com a natureza, assim como Pedro Planas. Então, Gaudí era um profundo admirador e respeitava essas leis, assim como Pedro Planas. As leis da natureza são imutáveis, atemporais e eternas e não podem ser modificadas. Mas a interpretação dessas leis por autores, por profissionais da história, das ciências, ela pode ser aperfeiçoada. Por quê? Essas leis são baseadas em física e matemática. E são universais, se aplicam em tudo. Então, na biologia também se aplicam essas leis, assim como na arquitetura, em tudo no universo. Essas leis não são modificadas, elas são eternas, mas o refinamento da interpretação dessas leis feitas por seres humanos, sim, pode ser aperfeiçoada, refinada. Assim como Newton falou, né? Minhas leis podem ser melhoradas, aperfeiçoadas, refinadas, mas até hoje ninguém conseguiu fazer isso. Não tem nenhum autor que tenha feito isso, né? Então, nós vemos aí a figura de um redemoinho, onde ele traça uma referência à água e à ideia de geração na natureza. Assim como Gaudí utilizava o senso de energia, do conhecimento de energia, o Planas também deu a nós, a bússola Planas, né? Deu para nós conhecimento desse senso de energia. Apesar do pessoal da biologia não entender muito bem isso, eu vou tentar esclarecer um pouco isso. E eu peço aos senhores que deem um like, que isso faz parte da minha série do YouTube, e que tiver alguma pergunta, podem mandar, eu fico muito feliz de receber perguntas. Assim como eu fiz perguntas às sociedades, por exemplo, na Colômbia, na Argentina, de línguas espanholas, né, onde eu perguntei isso a um grupo de pesquisadores, de profissionais de muito tempo de experiência. A organização cerebral contralateral interfere na interpretação das leis de Planas? Por quê? Essa organização cerebral faz parte das novas descobertas das neurociências. Então, a neurociência está fazendo muitas pesquisas nessa área. Então, eu fiz essa pergunta e vou responder agora. Vou mandar essa resposta online na forma, através do YouTube. Muito obrigada a todos, tá? Que estão prestando atenção e podem contribuir comigo. Então, como eu disse, a primeira lei de Planas, por que a lei? Porque é baseada em lei da natureza. Então, não é hipótese, não é teoria, não é simplesmente lei mesmo.
Ele se baseou na natureza, então são as leis de planos. Elas podem ser refinadas? Sim, as leis da natureza não. Mas qualquer interpretação ou leitura dessa lei por um ser humano pode ser refinada. A própria matemática, ela permite refinamentos, assim como a física. Então, as leis dele são baseadas em matemática e física. Então, elas podem ser refinadas. O desenvolvimento pós-anterior e transversal de ossos e dentes faz parte da interpretação da primeira lei de Planas. Mas o que ele quis dizer? Às vezes, a forma de dizer isso em outras línguas é diferente. Então, o que ele quis dizer em desenvolvimento pós-anterior e transversal dos ossos e dentes, ele quis falar osso, ligamento periodontal mais dente. Então, ele fez o que ele chamava de unidade biológica, era isso. Aí foi feito essa tradução para o livro dele como ossos e dentes, mas ele colocou ali a visão dele de ligamento periodontal entre o osso e o dente. E é impressionante como ele faz essa leitura dos 3 estados da matéria. O estado sólido, líquido e gasoso. E ele dá muita atenção para o estado líquido da matéria, quando ele coloca o ligamento periodontal e mostra, né, que existe um fluido ali, o dente não está fixo no osso. Pedro Planas foi simplesmente uma bússola, né, para a odontologia ou medicina neuroclusal, ou medicina orofacial, ou medicina dentária, como queiram chamar, né? Então, o que ele mostrou? Que tinha 5 tipos de forças presentes na espiral da região posterior do menisco. Não vou falar exatamente das forças, vou falar a minha resposta para a minha pergunta sobre a atualidade das pesquisas em neurociências e as leis de Planas. Então, o mestre Pedro Planas foi um marco, uma bússola da odontologia medicina neuroclusal. Seu trabalho atemporal trouxe a aplicação das leis da natureza na RNO. Destaco a interpretação de suas leis baseadas nas leis da física e matemática, como as leis de Newton, lei de Hooke, modo de Young, coeficiente Poisson, dentre outros. Suas leis são adequadas tanto para as descobertas recentes nas neurociências, do desenvolvimento cognitivo envolvido na mapeitação e mastigação, bem como na aplicação de novas tecnologias da atualidade. A minha forma de contribuir está aí, o pensamento, o meu raciocínio, espero que vocês entendam. E vejam que tem uma relação muito grande das constatações das pesquisas da neurociência. Então, as leis de Planas, elas estão mostrando, elas estão sendo constatadas pelas pesquisas atuais da neurociência. A neuroclusão estabelecida por Planas é formada por 4 leis. Eu tenho um canal no YouTube, vocês podem, que são a primeira parte, a segunda parte, eu faço as leis planas, falam da parte física e matemática, então se vocês quiserem ver lá a parte biológica também, vocês podem olhar no meu canal do YouTube, tá? @RNO Biomechanics, Iracema Mariucci Braga, tá? O que ele fala? Ele mostrou a relação da mastigação, do toque entre os dentes, da oclusão, né? Não só na oclusão quando forma os dentes, mas na própria amamentação, a forma como o sugar, o amamentar, interfere no crescimento da mandíbula, né? No desenvolvimento da criança, e relacionado a neurociências. Então, ele já colocou isso na época que ele fez o trabalho dele. Nós estamos constatando isso agora, em 2024. Vejam como ele realmente era uma bússola da odontologia e continua sendo. Então, ele estabeleceu essas leis para a neuroclusão desde o nascimento até a fase adulta, né? E ele fez coisas fantásticas. Eu não vou falar aqui porque a minha intenção é responder essa pergunta a esse grupo de pesquisadores que eu mesma elaborei e estou oferecendo essa resposta, e é uma interação, né, com pesquisadores
que falam a língua espanhola. Como eu não falo muito bem espanhol, eu traduzi para o espanhol, mas vai em português mesmo. Que a língua espanhola é maravilhosa, mas a gente falando um espanhol não muito bem falado, traz essas confusões, como trouxe a parte que foi dita a palavra desenvolvimento, traz para a língua espanhola uma certa confusão. E para outras línguas também, mas isso não é nenhum problema, muito pelo contrário. Então, nós vemos aí que as pesquisas novas mostram que existe uma relação entre a mastigação e a cognição. Tem essa pesquisa aí, vocês podem ler. Então, vejam que é fantástico o que a neurociência está mostrando de Pedro Planas, comprovando através de novas tecnologias. E tudo relacionado à física e à matemática. É lógico, gente, o modelamento matemático das novas tecnologias vem do pensamento, do raciocínio, das leis da natureza. São essas leis que permitem a evolução tecnológica. E ele já disse isso nos trabalhos dele. Só está sendo comprovado agora. Então, nós vemos que a mastigação, ela tem um processo voluntário determinado pelo córtex cerebral, que inicia ali, mas ela é muito mais complexa. E nós vemos que existe uma parte do consciente e uma parte do consciente trabalhando junto. E como é que isso é visto hoje pela neurociência? E Pedro Planas já tinha enxergado isso. As leis de Planas, eu vou mostrar depois na terceira dimensão, né, nas 3 dimensões do espaço, existe um trabalho de um professor, de um profissional maravilhoso do Brasil, eu não falo o nome, que a gente vai, até para elogiar, a gente não pode falar nome mais na internet. Eu adoro o trabalho dele, ele faz um diagrama bidimensional. Eu fiz um tridimensional, mas não vou mostrar agora, porque eu queria publicar primeiro esse tridimensional, e eu estou tentando, né? Só que tem que terminar em outra língua, e a vida atribulada que a gente vive hoje é complexo, e eu não posso fazer isso, porque eu estou falando de um maestro, Pedro Planas, de uma responsabilidade muito grande, que é maravilhoso. Então, nós temos que seguir isso, né? E aí ele mostra que a mastigação é um processo intrincado, difícil, coordenado pelo cérebro, né, que envolve bilateralidade. Então, tem vários trabalhos, eu posso sugerir que pesquisem a parte de neurociências e mostram que comprova as leis de Planas. Lógico, gente, são leis matemáticas e físicas imutáveis. A interpretação dele pode ser refinada, mas tudo que ele diz procede, e a neurociência comprova isso hoje, com esses trabalhos. Então, eles mostram, por exemplo, que a dominância hemisférica deve-se à simetria das estruturas anatômicas, da influência genética e os determinantes embriológicos. Cada hemisfério cerebral é dominante quanto a uma habilidade em particular. Então, ele mostra, por exemplo, os canhotos, né, os levos e os destros, que existe uma relação, mas que ela não tem vários fatores implicados aí, que seria entrando já na parte da preferência mastigatória. Então, as leis de Planas são imutáveis, elas não interferem, ao contrário, a contralateralidade, a própria pesquisa de neurociência está comprovando as leis dele. Lógico, gente. Eu posso dizer ao pessoal de neurociência que leiam Pedro Planas. Talvez não entenda muito bem, mas veja o que ele já deixou para nós na década de 60. E está sendo descoberto agora com as novas tecnologias. Então, nós temos que essa neuroclusão, ela mostra que sempre existiu, que a melhor forma de mastigar é bilateral alternada, né? Mas que existe uma relação entre o lado preferencial da mastigação e a dominância cerebral. E eles estão trabalhando isso, né? Estão pesquisando isso. Mas aí eles viram que, em alguns estudos, eu não estou elogiando nem fazendo crítica a esses estudos, é um estudo recente, mostrando que não há relação entre o mastigar, o domínio cerebral, a lateralidade, e a dominância cerebral e o lado de preferência. Tá? Então, não existe ainda, não foi comprovado nada, não foi concluído nada entre esse lado de preferência mastigatória e a dominância
a preferência, a oclusão em si. Eu vou clarear isso um pouquinho mais. Então, nós vemos aqui que mastigar é um processo muito complexo, mas a conclusão de estudos é que a mastigação, ela afeta a cognição. Olha que fantástico. E Pedro Planas já falava, tem que mastigar coisa sólida, né, mais dura, seca e fibrosa. E mastigar mais, eu usar a boca para mastigar, fazer a musculação da face, dos músculos relacionados à mastigação, de todo o complexo ligado à mastigação, do sistema estomatognático, que para algumas áreas eles definem como sistema mastigatório, né, envolvendo o sistema. Então, vamos ver, são sistema. Tem um sistema mastigatório envolvendo o sistema estomatognático. Então, existe uma definição de áreas aí, tá? Vamos deixar isso mais ou menos estabelecido já na nossa conversa, tá bom, gente? Então, ele diz que os autores mais modernos de neurociências, eles dizem que a informação sensorial fornece feedback que é utilizado para modificar os movimentos de mastigação em tempo real. Portanto, não mastigamos todos os alimentos da mesma forma. Quando a comida estiver suficientemente mastigada e misturada com saliva, é o momento de engolir. Esta fase requer uma sincronização cuidadosa dos músculos da faringe, laringe e esôfago, especialmente para evitar a asfixia pela alimentação, né, que passa para a traqueia. Então, é um movimento tão complexo, tem a parte feita na boca, a coordenação cerebral, tem a parte da cognição envolvendo a mastigação em relação ao déficit de atenção da cognição, relacionado aos idosos ou não, ou pacientes especiais. Então, vejam que tudo que do Planas deixou em suas leis serviu de bússola e continua servindo, inclusive para neurociências, né? Então, é impressionante como as pessoas não respeitam isso. Se não respeitam as leis de Planas, o entendimento dele é porque não conhecem, não conseguem captar isso, porque ela é fantástica. Gente, não tem como negar uma coisa fantástica dessa, porque está relacionado com as leis da natureza. Então, assim, é isso que a neurociência também está levando em suas pesquisas, e seria bom até esse contato da neurociência com as leis de Planas, né? É uma sugestão minha. Então, o que é uma pergunta para os senhores poderem avançar um pouco mais nesta área, né, de neurociência. Porque hoje existe já o neuropsicólogo, né? Então, nós da odontologia, ou da medicina facial, medicina orofacial, medicina dentária, medicina neuroclusal, reabilitação neuroclusal, nós temos que fazer um upgrade, entrar nessa área com um pouco mais de profundidade, partindo das leis de Planas, mas refinando as leis que ele enxergou e descreveu. As leis em si são imutáveis, mas a forma de definir, de descrever essas leis podem ser refinadas, como a própria matemática diz, né? Então, o que é a lateralidade do cérebro? Qual idade define a lateralidade e quando se manifesta a lateralidade? Vejam que existe uma convergência no trabalho de Planas e o que se definiu agora em relação ao hemisfério dominante, ao lado dominante e a preferência mastigatória. Gente, é maravilhoso. Eu não vou falar sobre isso porque é complexo, mas já deixei aí por escrito. Vocês podem ler, fazer uma leitura, pesquisar na bibliografia que eu deixei. Isso que é fantástico. Pedro Planas, ele é inquestionável, a nossa bússola. Continua sendo, tá? Então, mostra a possibilidade genética, a interferência genética, a interferência familiar, né, de hábitos, etc., em tudo isso.
e inclusive com a cognição, com o desenvolvimento cognitivo até na terceira idade, como se pode interferir. Nós já sabemos que a força muscular interfere na cognição. A massa muscular, que é uma entidade física e biológica, ela interfere na cognição. A massa muscular. Então, nós vemos que a mastigação, que é o exercício, a prática envolvendo todo esse sistema estomatognático, todo esse sistema mastigatório, ela é complexa e ela é importante para manter a cognição. Então, as neurociências mostram a massa muscular corporal e mostram a mastigação como fonte de entrada de energia. Oh, Pedro Planas, obrigada, maestro. Ele não fala em si energia, porque é muito complexo, mas eu posso falar, quem quiser interessado, porque ele deixou a forma de energia já nos seus trabalhos, assim como Gaudí deixou na sua arquitetura, né? Então, Pedro Planas fantástico, gente, não tem o que discutir. Vamos continuar. Qual do cérebro comanda a fala? Então, nós vamos entender. Tem a mastigação, a fala, a respiração, né? É a entrada de energia. Tem a boca é um organismo, é um órgão de defesa também, né? Não só... aí tem a parte da evolução, mas eu não vou entrar nesse aqui, é muito complexo, mas também, se quiserem, podem perguntar. Então, qual que também envolve todos os músculos, né? A língua envolve os músculos da cabeça, do pescoço, da boca. Então, a mastigação e a fala envolvem todo o sistema estomatognático. Então, nós vemos assim que já foi estipulado pela neurociências algumas coisas. Então, aí eu não vou ler, vocês podem ler, tem em português e espanhol. Então, é muito bom nós da odontologia, da medicina neurocruzal, da reabilitação neurocruzal, da medicina dentária, da medicina orofacial, entrarmos nesta seara, que é muito nossa, né? E que na psicologia, por exemplo, já existe o neuropsicólogo, né? É uma coisa assim, muito, muito atual. Aproveitem isso. Eu estou deixando alguns dados, por favor. Então, nós vemos aí as referências. Eu não gosto de... vou voltar um pouco aqui. Eu não gosto de dizer que eu não estou dando referências como base, mas é uma pincelada, porque o assunto é muito complexo. Então, tem a pincelada aí desses estudos modernos. Eu quero agradecer a todos. Esse assunto é maravilhoso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu não vou deixar muito longo. E eu respondido que realmente não interfere a organização cerebral e as leis de Planas permanecem como estão e são todas baseadas em física e matemática. Portanto, são áreas da lógica. E a neurociência também está trabalhando na área da lógica, né? Muito obrigada. Ó. Um beijo, pessoal. Gostaram de eu ter escrito em espanhol? Responda aí. Obrigada, hein? Um beijo para todos.